Olá, bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast E se o meu nome é Pedro Figueiredo. O tópico de hoje é solidão. É uma palavra que vamos ouvindo com cada vez mais frequência, apesar de ser um mundo que está cada vez mais ligado, como se costuma dizer. A verdade é que nós sabemos, porque está estudado, que existe cada vez mais pessoas a sentir-se solitárias e as consequências disso a nível mental, a nível de taxas de suicídio, têm vindo a aumentar e, portanto, porque é um problema, porque está relacionado com a nossa saúde, vale a pena pensar, refletir, filosofar um pouco acerca disso. Começo mais uma vez e nunca hei de, se calhar, de me cansar de voltar a batalhar sobre esta questão que para mim é primordial, que é a nossa biologia. Nós temos um cérebro, como já foi referido em vários episódios anteriores, que é o nosso maestro, para gerir todo o nosso organismo, entre vários órgãos que nós temos, entre vários sistemas, tudo isto tem que estar a funcionar minimamente em equilíbrio para nós podermos dizer que estamos bem, que estamos com saúde. E o nosso cérebro faz isso acima de tudo, tentando gerir a energia que é necessária para essas diferentes ações, para esses diferentes mecanismos que os nossos sistemas implicam. E então, como é que ele faz isto? Acima de tudo, a estratégia mais básica que ele tem é tentar antecipar o que irá acontecer. Porque uma vez sabendo, ou minimamente sabendo aquilo que irá acontecer, ele sabe o que é necessário fazer e por isso gera de uma forma melhor os seus recursos, a sua energia. Nós percebemos que, se calhar, a situação, de uma forma geral, que implica sempre ou irá implicar sempre um maior gasto energético é a situação ou as situações desconhecidas, quando nós não temos a certeza, quando nós desconhecemos por completo algo, porque não sabemos, porque nunca fizemos, nunca ouvimos falar, nunca vimos, então aí sim nós vamos gastar muita energia, neste caso, como é óbvio, principalmente estamos a falar de energia requerida a nível mental, porque qualquer esforço físico também requer energia e qualquer coisa que os nossos órgãos estejam a fazer requer energia. Portanto, há de facto aqui uma série de fontes de gasto energético e, portanto, temos mesmo que ter um cérebro a funcionar de uma forma muito eficiente para gerir todo esse gasto. De uma forma geral, nós podemos, inclusive, tentar ver as coisas da seguinte maneira: o cérebro vai sempre procurar prazer, e atenção que prazer muitas vezes nós estamos habituados a associar se calhar simplesmente a comer açúcar ou isso, mas não. Ele obtém prazer nem que seja porque sabe e já domina algo, porque vai fazer algo que gosta, por qualquer coisa. Portanto, há muitas fontes de prazer, mas normalmente todas elas estão associadas ao facto de o cérebro já ter experienciado isso, já saber o para o que é que vai e por isso está tudo bem. Ao mesmo tempo, ele vai sempre procurar evitar a dor. Lá está, a dor do que ele ainda não sabe, daquilo que pode causar realmente dor física, da dor de ter que pensar em algo que é complexo, de ir para algo desconhecido. Ok? Portanto, de uma forma geral, temos estas duas categorias pelas quais o cérebro se rege, vai querer sempre mais prazer e sempre menos dor, para não dizer nunca se ele pudesse escolher, provavelmente. Então, entrando aqui a sério no nosso tópico de hoje, que é a solidão, e colocando já aqui a nossa hipótese, que é: e se a solidão for apenas um sintoma? Porque estamos habituados a ouvir falar dela como um problema. Ok? A solidão leva a isto, mas a solidão provavelmente já acontece por causa de algo, porque a solidão acaba por ser um comportamento. Eu isolar-me, eu sentir-me sozinho, é uma consequência de algo. Portanto, talvez seja apenas um sintoma, não temos que propriamente pensar no sintoma, queremos aliviá-lo, mas temos que ir direto ao cerne da questão. E isto é como qualquer outro comportamento.
porque nós já percebemos que os nossos resultados derivam dos nossos comportamentos e os nossos comportamentos derivam das nossas decisões, que derivam dos nossos pensamentos. Logo, a solidão vai se encaixar aqui neste, digamos, processo, neste flow, que é já aqui o resultado. A solidão depois leva a qualquer coisa, mas ela é o comportamento derivado de uma decisão nossa que é isolar-nos. De uma forma, pode parecer não intencional, mas nós decidimos isolar-nos ou sentirmos-nos assim porque temos um ou vários pensamentos que originam este comportamento. Também acho que é interessante, na verdade, ainda de irmos ao cerne da questão de perceber o porquê de nós sentirmos solidão, ao mesmo tempo não é entender, é observar como é que nós normalmente o fazemos, porque nós fazemos isto constantemente e umas vezes até achamos que não estamos a fazer isto com essa intenção, mas provavelmente é esse o caso. Então nós vamos sempre recorrer, por exemplo, a ver televisão, a ver séries, para, como se costuma dizer, tentar não pensar em nada. Nós vamos recorrer aos outros, às pessoas, preferência em momentos que estamos com elas de lazer, de divertimento. Uns recorrem ao exercício, outros recorrem, vamos dizer, a medicamentos ou a drogas, outros podem recorrer à tentativa de dormir para não estar acordado e não ter que pensar, outros vão às compras. Aquilo nós temos, de facto, aqui uma panóplia de opções para fugir da sensação da solidão e podermos estar distraídos com tantas outras fontes externas que vão fazer o quê? Vão exatamente obrigar o cérebro a concentrar-se nelas e, porque está concentrado nessas outras fontes, já não vai ter a capacidade de estar a pensar para si e a sentir a solidão. E atenção que nenhum destes comportamentos que acabei de referir, na verdade, por si só é uma coisa má. Não tem mal nenhum ver televisão, ir estar com as pessoas e por aí fora, ir às compras, nada disso. Só se torna menos benéfico quando, na verdade, nós começamos inicialmente, provavelmente até sem ter essa noção, a depender deles para conseguir fugir da sensação da solidão. Quando isso se torna de tal forma um hábito que, em última análise, pode se tornar uma adição. E eu nem tenho, se calhar, a noção que eu dependo dos outros para não estar a sentir solidão. Nem tenho essa noção e simplesmente acho que se calhar sou uma pessoa mais social, etc. Talvez sim, talvez não, fica aqui a colocação de mais uma hipótese. Vamos então entrar aqui um bocadinho mais a fundo na solidão e pensar que, tal como estamos agora aqui a filosofar e a refletir sobre isso, já houve na história muitas pessoas conhecidas, até filósofos, que já, como é óbvio, pensaram nisto. Porquê? Porque isto é algo, não sei se estou certo ou não, como é óbvio, mas arrisco-me a dizer então que talvez 100% das pessoas já tenham sentido isto, nem que seja minimamente e nem que seja só uma vez na vida. E portanto, como é normal, como é natural, então também houve filósofos a filosofarem e a pensarem a sério sobre isso. E a maioria deles que pensaram mais a fundo, na verdade, colocaram a hipótese ou acreditaram que, na verdade, a solidão não é uma coisa má, na verdade, é uma condição autêntica, na verdade, só quando estamos ou conseguimos estar sozinhos é que realmente conseguimos ter a sensação de liberdade, precisamente por não estarmos dependentes das fontes externas, de que é a única hipótese que nós temos para estar a conversar mais seriamente, mais profundamente connosco mesmos sobre quem somos, sobre o que queremos, sobre as nossas ideias, o nosso futuro, seja o que for. Essa é a única hipótese e, portanto, a lógica é que, de facto, é uma condição necessária mais do que um problema. Mas, se para algumas pessoas é um problema e para outras
aparentemente é uma condição necessária, isto tem apenas aqui uma questão de perspectiva, que é eu, se calhar, dou por mim a não querer estar a sentir solidão. Porquê? Porque isto acaba por ser um processo não intencional e do outro lado é intencional. Como eu entendo que esse é o mecanismo para eu conseguir qualquer coisa, então eu predisponho-me a ele. Se daqui eu penso que isto é um problema, então eu vou evitá-lo. Portanto, uma questão de perspectiva e de maneira como eu penso sobre o que é a solidão vai fazer com que eu ou a procure ou evite. Mas, mais uma vez, tal como disse atrás, logo no início, uma coisa é o que os filósofos dizem, outra coisa é aquilo que a nossa biologia diz, e então, dependendo da minha perspectiva ou daquilo que eu penso sobre a solidão, realmente eu tenho um desafio que é combater a minha biologia e entender que, se calhar, o meu cérebro diz evita isto, e se calhar o caminho não é esse. Porque o nosso cérebro tem a capacidade de imaginar, que ele não funciona só a curto prazo, ele consegue ele tem outras capacidades e uma delas é imaginar, é criar aquilo a que nós chamamos de ego. Em momentos em que as tais fontes externas desaparecem por algum motivo, de repente eu não estou com pessoas, não tenho acesso à internet, à televisão, à comida, sei lá, estou numa situação, nem que seja momentânea, transitória, em que essas fontes não existem, o que é que acontece? A conversa, a tal conversa que os filósofos dizem que só acontece quando estamos realmente sozinhos, essa conversa começa. E então o que interessa, na verdade, é a conversa, porque dependendo da qualidade da mesma, então eu posso aceitar ter essa conversa comigo, eu posso até, para além de aceitar, gostar de ter essa conversa, independentemente do que ela for, ou eu realmente posso querer evitá-la ao máximo, porque cada vez que eu inicio a conversa não é do meu agrado. Ok? Porquê? Precisamente porque, primeiro, não estamos habituados a ter esse tipo de conversas connosco, porque sempre evitamos. Então, não há o hábito. Eu evito, continuo a evitar e repito este padrão, etc. Por outro lado, porque na verdade nós fomos nos habituando a que conceitos como o respeito, a validação, o reconhecimento, a confiança, o amor, a empatia, até mesmo quase a definição de nós mesmos, portanto, a identidade, a nossa identidade, tudo isto está muito dependente do quê? Da opinião dos outros ou daquilo que eu penso que é a opinião dos outros. E esta dependência é de tal ordem que quando então eu não tenho essas referências, o que sobra ou é nada, e eu se calhar nem sei quem sou, o que quero, o que é que valorizo, ou pelo menos, se não for nada, não é nada muito interessante. E é aí que começa aquela conversa de se calhar eu não sou bom o suficiente, se calhar não sou amado, se calhar não gosto de mim, se calhar não sou capaz. Porquê? Precisamente porque eu tenho estado sempre dependente daquilo que eu penso que é a opinião dos outros. E este tornou-se aquilo que é o meu default mode, este é o meu pensamento mais normal cada vez que as fontes cessam e eu estou a conversar comigo. Por isso, não é uma coisa muito boa, é dor, é sofrimento, eu vou evitar, nunca mais quero estar sozinho, sentir solidão e correr o risco de passar por isto outra vez. Mas tal como nós temos a noção, isto está provado, de que para aprender, para melhorar, para crescer, para conquistar, para mudar coisas realmente importantes, é preciso nós sairmos da nossa típica zona de conforto, então também aqui é exatamente a mesma coisa. E está mais do que provado que é possível pensar de maneira diferente, é possível vir a fazer diferente, é possível vir a ser diferente. Implica
a sair da zona de conforto e literalmente esta situação de solidão, de nos afastarmos, de estarmos sozinhos e de termos esta conversa de forma intencional, isto é literalmente como um treino que custa no momento, mas que os benefícios e os resultados que advêm daqui são brutais. E por isso nada como treinar. E pode ser um treino que dure 5 minutos no início e que depois vá aumentando e que vá sendo cada vez mais frequente, até eu realmente tornar também um hábito o estar sozinho, o falar comigo mesmo, o pensar sobre as questões que realmente interessam para a qualidade da minha vida e para a minha saúde. Portanto, fica a sugestão de nós, apesar da ideia que até se tem de que nós, seres humanos, somos animais sociais e dependemos uns dos outros, eu, Pedro, acredito seriamente que nós dependemos uns dos outros para sobreviver, principalmente a nível físico. Porquê? Porque o acesso à comida, às coisas, à roupa, aos bens essenciais, tudo isso é muito mais fácil porque existem várias pessoas a contribuir para isso. Portanto, eu acredito que se eu vivesse completamente isolado, isso seria muito mais desafiante. Portanto, na minha perspectiva, mas é só minha, eu acredito nisto. Agora, fica a questão de: será que o dizer que somos animais sociais é só isso ou não é isso? E na verdade aquilo que nós nos referimos quando usamos essa expressão é porque nós dependemos socialmente para viver dos outros e aquilo que estamos a ver é que essa dependência do que os outros pensam, ou que nós pensamos que os outros pensam, tem vindo a criar então uma dependência que não é positiva. Fica então a sugestão de repensar o que é que quer dizer sermos animais sociais. Talvez a sobrevivência mais física dependa uns dos outros e seja mais fácil, mas se calhar talvez seja possível o nosso cérebro e com ele os nossos pensamentos e os pensamentos que temos sobre nós, sobre as coisas, sobre como é que as coisas funcionam, o que queremos, o que valorizamos, o que é importante para nós, talvez isso possa não ser tão dependente dos outros. E talvez seja, na verdade, esse o verdadeiro significado da palavra indivíduo, porque muitas vezes nós não pensamos o que é que quer dizer indivíduo e pensamos só, está ali um indivíduo e está ali outro. Mas indivíduo quer dizer que é indivisível, quer dizer que é um só por inteiro, quer dizer que não está tão dependente da opinião externa. Quer dizer que ele tem a noção do que é e do que inclui. Fica a sugestão para filosofar e refletir um bocadinho mais sobre esta questão e até, quem sabe, a expor-se a ela. Porque como já também numa vertente mais filosófica, já o estoicismo defendia exatamente a predisposição que se deveria ter para isolar-se de forma intencional, pensar a sério, nomeadamente pensar muitas vezes quase em antecipação às dificuldades, aos desafios, precisamente para estar preparado, mas também nesta vertente de entender que eu não posso depender tanto ou só, exclusivamente, daquilo que é a opinião dos outros para ter a noção daquilo que sou, de quem sou e por aí fora. Fica a sugestão, até um próximo episódio e até lá, cuide de si.